Bom dia, aqui é o Melilo Diniz do portal Inteligência Política de Brasília. Assistimos ontem o desfecho de mais um episódio de violência no Rio de Janeiro, especificamente na Ponte Rio-Niterói, onde um sequestrador, depois de passar horas e horas com cerca de 37 pessoas dentro de um ônibus, foi alvejado pela polícia militar e acabou falecendo. A ação da polícia foi muito eficaz e o atirador de elite conseguiu evitar uma tragédia. Além disso, a eficiência com que o caso foi atendido demonstra que depois de um período em que esse tipo de caso era algo que não tinha uma preparação melhor de reação, acabou por transformar a Polícia do Rio de Janeiro, no caso especial o BOPE, em um grupo de eficiente ação e de combate a esse tipo de situação que geralmente traz muitos riscos e perigos. Muita gente comemorou por várias razões e isso me chamou a atenção para refletir como está a questão da violência, da criminalidade e da política no Brasil. A grande questão que me surge de início é que a democracia brasileira precisa meditar de uma maneira mais eficaz e agir ainda mais efetivamente quando o tema é violência, criminalidade e política. Nos últimos 30 anos, a democracia brasileira conseguiu enfrentar diversas questões e isso resultou em mais liberdades políticas e muitos direitos sociais. Contudo, essa mesma democracia não foi capaz de garantir o mais essencial: o direito à vida. Em muitas cidades, como no Rio de Janeiro, o direito de ir e vir foi transportado para o universo do medo, da bala perdida, mas também da mortandade das populações da periferia, especialmente dos negros, e de uma classe média que se trancou dentro dos seus apartamentos e condomínios com medo de sair às ruas, de viver o espaço da cidadania que a cidade oferece. Temos que debater isso sob todos os ângulos, incluindo aí a questão da segurança pública, da política e da cidadania. Com a chegada da democracia, depois de 1988, grande parte do aparato repressivo do Estado deixou de mirar a oposição ao regime dos generais e se voltou, por exemplo, para o tráfico de drogas em um momento de explosão dos crimes urbanos. Nessa mesma época, parte do Ocidente, especialmente os Estados Unidos, declarava a chamada guerra contra as drogas por volta dos anos 70. E aqui no Brasil não foi diferente. Mas depois de 30 anos desse período, especialmente com a Constituição de 88, os índices de violência são alarmantes, o sentimento de insegurança convive todos os dias e nas redes sociais nós acompanhamos um sem número de situações em que pessoas acabam por demonstrar que vivem sob o tacão do medo. Várias questões surgem diante desse cenário e a gente pode se perguntar por que temos tanta violência? Por que a violência se associou também com a política? Por que o Estado brasileiro não conseguiu garantir esses direitos humanos básicos, como a vida, como ir e vir, por exemplo? Por que as polícias ainda são menores que o crime? E por que ele é parte do problema e não da solução? O que deu errado na transição para a democracia para que os índices da violência aumentassem tanto? Tem algumas hipóteses. A primeira delas é que democracia não resolve grande parte dos problemas sociais, porque a democracia é muito mais uma forma de governança e de governabilidade do que a solução de problemas estruturais. Depois, nós não encontramos, nos últimos anos, a capacidade de transformar uma cultura de morte em uma cultura de vida. Passamos a valorizar uma perspectiva em que a violência e a brutalidade acabou por configurar grande parte da forma de solução de nossos problemas. Basta, por exemplo, não pensar apenas no tráfico de drogas, mas também na violência doméstica
que acomete tantos lares brasileiros com inúmeros casos de feminicídio, o que demonstra que a violência não está só nas classes mais vulneráveis, mas também acomete as classes altas e a classe média. Mas depois nós transformamos o debate em torno dos direitos humanos em algo no estilo Fla-Flu, numa polarização que tenta separar quem defende os direitos humanos dos humanos direitos. Isso é uma grande bobagem. E é uma grande bobagem porque foi exatamente esses direitos humanos que nos construiu como civilização, como conjunto de regras de convivência mínima em uma sociedade que possibilitam o nosso crescimento, seja como produtor, seja como consumidor, seja como cidadão. A grande questão é que a política também se aproveita desse quadro de violência, criminalidade e medo para se constituir. Muitos dos políticos constroem o seu discurso a partir de um conjunto de soluções simplórias, simplistas e absolutamente equivocadas que só transformam a violência em mais violência. Isso é pirotecnia, isso é tentar apagar o fogo com fogo, isso é pouca inteligência. Quero saudar todos aqueles que estão preocupados com isso. Quero saudar a ação das polícias quando elas são eficientes, eficazes e efetivas. Precisamos disso, de mais integridade, de mais eficácia e também de mais inteligência, porque informação é nada sem inteligência.